Não, o caso da Mineblox não é especial, mas finalmente é um início de algo que pode mudar e que eu rezo muito para que isso mude e que essas pessoas que passam por isso tenham atenção. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelado na frente dele com 11 anos de idade, tá? Você é uma criadora de conteúdo digital sobre Roblox e seu público de majoritariamente infantil grava conteúdo como gameplays, vendo jogos novos e assim como a maioria dos youtubers de Roblox fazem. O que você viu no título do vídeo é verdade, mas eu quero que você entenda um pouco, antes de sair comentando no meu vídeo, que o caso dela é mais um num bolo gigantesco que todos os dias acontecem na justiça. Só que a justiça é aquilo. Se isso não beneficia a justiça, então a justiça simplesmente não se importa. No entanto, se isso há um risco de condenar a própria justiça e colocá-la contra a parede, aí sim é que vão começar a se importar. E é por isso que o caso dela não é especial, mas é o início. E eu quero que agora você me dê atenção, a sua atenção, para explicar mais sobre esse tema, que eu suponho que finalmente será ouvido e que eu tenho muito a comentar sobre. Mineblox recentemente fez um vídeo falando sobre as situações que ela passava com o pai dela quando ela era criança. Coisas como o próprio pai dela deixar ela nua e despida na frente dela só pra ficar olhando. Cara, isso chega a enjoar, porque é o próprio pai, é a imagem que você tem pra crescer, é a imagem que você vai ter a vida toda, é uma coisa que não tem o que fazer, não tem como esquecer, vai ser aquilo pro resto da vida. E essa garota foi traumatizada, tudo isso por culpa de um verme, de uma pessoa imprestável, desse jeito, nem deveria ser chamado de pessoa, simplesmente é doente da cabeça. Aqui, eu não tô falando de Mineblox, a youtuber de 5 milhões de inscritos, não. Ela é uma garota, ela foi uma criança que teve que aguentar os horrores do pai, que eu vou deixar os cortes aí na tela. Eu me perguntei, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Teve que aguentar ver o próprio pai batendo na sua mãe, que teve que assistir isso, que teve que se proteger, colocar uma medida protetiva com o pai. E essa pessoa que já passou por dentro da justiça agora tem todos os assuntos relevantes a favor dele. E a única forma que ela tem é ficar dentro de casa e rezar para que nada de ruim aconteça. Porque se ele entrar lá e matar ela, eu aposto, ouçam minhas palavras, eu sou um cara que eu odeio como ser humano é fácil em ser mal. E eu tenho certeza que se ele fazer isso, se não matar ele dentro da cadeia, o que vai acontecer é, ele vai sair em menos de 2 anos. Gravem essas palavras, ouçam bem o que eu estou dizendo. Ela foi na justiça, tentou denunciar, tentou ir atrás para que ele fosse preso, e mesmo com provas, estão dizendo que ela não tem provas. Claro, as provas antigas não tem, mas gente, um homem com medida protetiva que batia na própria esposa e que tinha mensagens dele falando abobrinha, pra mim não ser um palavrão mais pesado. Gente, se isso não é prova, o que vai ser a prova? O corpo dela no chão? Quando o cadáver dela estiver jogado no lixo? Ou pior, eu nem quero nem pronunciar, quando ela for vocês sabem, porque um pai que faz isso com a filha, não duvidem, o ser humano é cruel. O detalhe mais assustador disso tudo, sobre esse caso de tudo do pai dela que tá acontecendo, desse ser horrível que ele tá sendo com a própria filha, é que não é só ela. Ela é uma agulha num palheiro cheio de caso igual. Gente, o que eu mais conheço, para se você for de Paranavaí, você vai saber que o caso que homem que mata a própria esposa, nem precisa nem ser da minha cidade, que vai atrás, fica perseguindo e vai na justiça para pedir medida protetiva, não funciona, vai na atrás. E só a prova só vai aparecer quando a pessoa estiver morta, cara, isso acontece toda hora. E parece que a justiça, ela não aprende. Ela tem que ver um cadáver, tem que fazer milhões de pessoas irem atrás para conseguir bater na porra da tecla e acionar a justiça corretamente. Porque a nossa justiça só funciona quando ou cai dinheiro no bolso ou quando a justiça
paga na mão de outra justiça. E o pior, que infelizmente por mim saber enxergar, eu tive que ler coisas do é só ir atrás da polícia. Se ele tivesse feito algo, estaria preso. E eu queria saber como que a pessoa pode ser tão inocente ao achar que nossa justiça é perfeita num mundo onde bandidos, ladrões e estupradores têm quase a mesma pena e se não morrem na cadeia voltam a agir de novo, onde há pessoas ladrão no nosso governo, onde o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, se não o maior. Eu queria saber onde está essa justiça que essas pessoas tanto se iludem. E realmente, eu digo novamente, igual no título, o caso dela não é especial, mas é um início. É um início para finalmente tomarem atenção para esse tipo de situação. Isso pode incentivar as denúncias contra pais abusivos. Isso pode incentivar as pessoas a tomarem ação. Pode incentivar a justiça a dar valor a isso. Porque hoje, se você não der dinheiro, se você não for alguém de mérito, ela não se importa. Não se importa. E agora que a internet parou para ouvir esse caso, eu acho que isso é uma bênção. Porque graças a isso, finalmente tomaram juízo de mais coisas. Porque sim, há pessoas que não sabem, há pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. E se você viu esse caso pela primeira vez, algo parecido, acredite, existe muito, muito, muito e muito disso. E o que torna mais assustador é que isso não é algo raro de se existir. Isso não é algo pecaminoso na cabeça desses vermes que fazem isso. E vocês acham que acaba por aí? O que eu mais estou tendo que ler em mensagens é pessoas defendendo uma aberração dessa pelo simples fato de, entre aspas, ele é o pai dela. Não pode ficar com raiva. Cara, eu vou ser bem sincero. Se você tem essa ideia na sua cabeça de que só pelo seu pai você tem que perdoar, vai se vai tomar no c... É isso que eu tô dizendo pra você. Isso não existe. Um pai que pede pra filha se despir na frente dele, persegue e ameaça, isso não é o pai. O pai é quem cuida, cria, te mostra valores e ensina eles pra você. Isso é um pai. Isso é ser pai. Cara, pai não é só quem gera. Tirem isso da cabeça. Não coloquem isso na sua cabeça. Não fique com esse pensamento inútil e fútil. Pai, nem sempre vão ser boas pessoas. Sim, existem pais por aí que são pessoas péssimas e que não merecem um título. E que se fosse eu, nem chamaria de pai, eu teria vergonha. Graças a Deus, o meu pai foi uma pessoa muito boa. A gente discute bastante, temos ideias diferentes, mas ele foi um ótimo pai, me ensinou muita coisa na vida. E se ele estiver vendo isso, sou muito grato a ele. Agora, por exemplo, comparar uma briga com meu pai, com um cara desse, porque pai tem que respeitar. Cara, vai se por favor. E o pior, por que essa coisa está querendo simplesmente a guarda dela? Por quê? Porque a porra do Ministério Público, porque a porra da Justiça do Ceará não está fazendo nada. Isso é que ele nem é uma pessoa de grande poder, gente. A gente tá falando de uma pessoa que tem 5 milhões de inscritos, que tá passando por um problema desse, que pode ser muito bem ser ouvido e tá com dificuldade. Imagina o tanto de pessoas que não tem ninguém e passa por isso. Isso é simplesmente... chega a ser piada de mau gosto. Chega a ser uma ironia, porque eu não consigo acreditar que pessoas tenham que passar por isso, porque a justiça é tão cega que em falsas denúncias eles conseguem facilmente prender a pessoa sem ter provas, e quando é algo verdadeiro, a justiça vai lá e não dá ouvidos. Como que a justiça consegue errar em tudo? Tudo! Se não faz um drama, nem drama, perdoe-me por usar essa palavra, desculpa, nenhum drama. Se não faz um furacão, ela não te dá ouvidos. Ela não consegue ouvir. Cara, puta que pariu. E depois, vem aí em palestras falar que a população que é muito estável, que a população que quer pagar de justiça. Mas se o órgão lá de dentro não consegue fazer o que pelo menos deveria ser feito o mínimo, é óbvio que o próprio ser humano, as próprias pessoas, os civis do país vão ter que tomar atitude. Brasil é o único lugar onde os civis, nós, pessoas, temos mais justiça do que a própria justiça. É o primeiro país, eu não sei se é o primeiro, mas é um dos únicos que eu conheço que nós, os meros mortais, temos que ir lá e fazer justiça. Não estou falando de arrancar vidas, pelo amor de Deus, não confunda isso. De fazer baderna,
pra conseguir prender um ser horroroso desse do que essa pessoa ser presa porque ela fez algo de errado. Com provas! Com provas, cara! Bem, eu espero que você tenha entendido a mensagem de que esse vídeo não é diminuindo o caso dela. Esse vídeo é pra ressaltar o caso dela e que o caso dela vire uma mensagem para as pessoas pequenas que passam por isso pedir ajuda. Então, se você tem problema, procure ajuda urgentemente. Procure. Cara, não fica vivendo nisso. Isso não é viver. Eu sou Furinha Furioso. E se o pior cenário não é quando a internet vibra e a justiça não escuta, então deve ser quando ela se cala perante o barulho.